Oi, crianças, bom dia. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula nossa, tá? Aí vocês estão vendo, ó, hoje é dia 20, né? Segunda-feira, nós vamos estudar português, páginas 22 e 23, onde fala das palavras homônimas e parônimas, tá? Abram o livro aí. Muito bem, abriram o livro já, né? Então vamos seguir. Palavras homônimas e parônimas. Olha aí no número 1. Releia este trecho do cordel, né? Ditados populares. Lá na primeira parte, a gente já fez isso lá no início. Vou contar outro ditado. No seu verso mais louco. A palavra verso no dicionário tem apenas um significado. Isso aí é para vocês procurarem. Eu só estou adiantando para a gente não ficar muito extensa a nossa aula, tá bom? Não, gente, eu botei a resposta aí. Não tem só um significado para a palavra verso, tá? Eu vou ler a minha resposta, depois vocês podem copiar. O dicionário apresenta dois significados para a palavra verso, tá? Verso do poema, que é a frase de um poema, tá ok? É chamada de verso no poema. E o verso da página, quando você tem a página de um livro, qualquer coisa, o outro lado dela a gente chama de verso, tá ok? Letra B. Qual é o significado da palavra verso no trecho acima? Então, ele quer saber qual desses dois significados que eu expliquei agora corresponde ao do trecho, quando ele fala: vou contar outro ditado no meu verso mais louco. Quando ele fala isso, vocês acham que ele está falando do verso de uma folha, o lado oposto, outro lado da folha, ou ele está falando de uma frase lá do trecho do ditado popular, lá do texto que a gente leu, trecho de cordel, tá ok? O que vocês acham que é? Claro, né, gente, que é um trecho do poema, né? Quando ele fala isso, no meu verso mais louco, é um trecho que ele escreveu. Então, nós estamos falando de verso, aí se trata da linha de um poema, tá ok? Letra C do número 1 agora. Leia a frase abaixo. Qual é o significado da palavra verso neste caso aí agora? No verso da folha, já tá dando, né, gente, a dica. Anotei o telefone de um amigo. Nessa frase, a palavra verso quer dizer o que? Se refere ao lado do papel oposto ao da frente, né? Ele escreveu atrás, na folhinha lá atrás, o telefone do amigo, ok? Então, nós aprendemos hoje que existem palavras que elas são escritas de uma forma, mas elas têm mais de um significado para aquela forma. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Manga. Quando vocês escutam a palavra manga, a gente pode estar falando da manga de uma blusa, certo? Ou a gente pode estar falando da fruta, mas isso vai depender da frase que a gente vai fazer. Se eu disser, hoje eu comi manga, você sabe que a gente está falando da fruta, não é isso, quarto ano? Muito bem, vamos seguir então. Número 2. Sobre a palavra verso, assinale a alternativa verdadeira. Vamos ler todas, tá? Para eu explicando uma por uma. A palavra verso, aí no primeiro quadrinho, tá, gente? A palavra verso é proparoxítona. Nós estudamos no início do ano, lá em aula ainda, né, em sala, que para ser proparoxítona tem uma regra, não sei se vocês lembram. Toda proparoxítona é acentuada. É quando, né, gente, a antepenúltima sílaba da frase, ela é tônica. Lembram disso que nós estudamos? Muito bem, vamos seguir. Então, proparoxítona, vou dar um exemplo aqui. Árvore. A palavra árvore tem acento lá no A, não é?
Por quê? Porque ela é proparoxítona, quer dizer que aquela antepenúltima sílaba é tônica. Quando você vai separar a palavra árvore, você separa ar-vo-re, né? Em 3. A primeira, ar, ela é acentuada. Por quê? Porque toda proparoxítona é acentuada, ok? Vamos aí para o segundo quadrinho, do número 2. A palavra verso não tem sílaba tônica? Sim, gente, tem. A palavra verso tem sílaba tônica, só que não leva acento, porque não se encaixa em nenhuma das regras que a gente já estudou, tá ok? Vamos lá. Terceiro quadrinho. A palavra verso apresenta sempre o mesmo significado? Claro que não. Nós estudamos lá em cima que pelo menos ela tem 2 significados, né? O verso, que é a frase de um poema, ou o verso, que pode ser o lado oposto da folha. E o último quadrinho. A palavra verso pode ter a mesma escrita e significados diferentes dependendo da frase, do contexto em que é usada? Sim, nós estudamos isso. Verso é uma palavra, mas que tem 2 significados, né? E o que eu falei, dependendo da frase que ela se encaixa, uma hora ela vai tratar de verso falando de frase e outra de verso oposto, né? O lado oposto de uma folha, que ele deu 2 exemplos aqui. No meu verso mais louco, ele se tratou de verso de frase de poema, não foi isso? E quando ele fala que vai anotar o telefone do amigo no verso da folha, é o lado oposto de uma folha, ok? Então a resposta certa aí é o último quadrinho. Vamos lá? Vamos seguir. Palavras homônimas são aquelas que têm a mesma grafia, tá ok? Pensem só, homônimas. Elas são escritas iguaizinhas, só que muda o seu significado. Eu posso dizer que a palavra verso, que nós acabamos de estudar, ela se encaixa aí? Ela tem uma escrita, mas com 2 significados? Sim, então eu posso dizer que a palavra verso, ela é homônima. Vamos ver o exemplo aí nesse quadrinho laranja aí embaixo, eu até marquei, tá? Boto. Olha aí, exemplo. Boto é um golfinho. E boto é o verbo botar, tá? A escrita é igual, mas tem 2 significados. A próxima, banco, pode ser o banco que a gente usa para sentar ou banco para guardar o dinheiro, pagar as contas, não é isso? Vamos lá, tem uma segunda regra para as palavras homônimas. Tem grafias um pouquinho só diferente, às vezes muda uma letrinha, mas a mesma pronúncia. Então, pensem bem, são 2 regrinhas para as palavras homônimas, hein? Tá ok? Vamos conhecer a segunda regra. O exemplo que ele deu aí, ó. Assento com 2 S's, quer dizer o quê? Lugar para sentar. O meu assento está reservado, eu estou falando isso. Então, eu escreveria isso com 2 S's. E tem o acento com C, que é o acento gráfico que a gente usa. Se eu pedir para vocês no exercício, coloque o acento das palavras. Vocês não iriam usar o acento agudo ou circunflexo? Então, acento com C está relacionado a isso, tá? Aos acentos gráficos que a gente usa na escrita. Embaixo, mais um exemplo. Concerto com C é de espetáculo, quer dizer, vocês vão assistir a um concerto. E concerto com S é o ato de consertar as coisas, tá ok? Então, viram mais uma regra para as palavras homônimas? Eu sei que é um pouquinho complicado, mas é bom vocês terem conhecimento disso, tá? Tanto em um caso quanto no outro, essas palavras têm significados diferentes. Então, palavras homônimas, elas podem ser escritas da mesma forma com significados diferentes, ou elas podem ser escritas um pouquinho diferente, mas a gente fala bem parecido, né?
com a mesma pronúncia, mas também tem significados diferentes, como acento e acento, como em concerto e inconcerto. Vamos passar aí agora para a página 23. Vamos fazer uns exercícios. Vamos lá? Número 3, aí em cima. Leia as frases e responda as questões a seguir. Ele foi um cavalheiro ao atender aquela senhora. Ao atender aquela senhora. Na frase de baixo, ele é um cavaleiro muito hábil na montaria. Viram que a palavra aí ó, que está destacada? Cavalheiro na primeira frase, cavaleiro na segunda frase. Elas são escritas parecidas, só tem uma letrinha que diferencia uma da outra. Vamos ler a letra A aí. Nas duas frases, as palavras em destaque são escritas da mesma maneira? Não, não são. Vocês viram que em cavalheiro tem uma letrinha a mais, que é a H. Já em cavaleiro, não tem esse H. As palavras são escritas parecidas. E elas têm mesmos significados? Não, não tem. Vamos lá. Então, a resposta aí para a letra A pode ser: nas duas frases, a palavra em destaque são escritas da mesma maneira? Não. Aí vocês colocam: a palavra cavalheiro tem uma letra a mais, que é o H, do que a palavra cavaleiro, tá? Letra B, então. As duas palavras em destaque têm o mesmo significado? Não, não tem. É para vocês pesquisarem no dicionário, a tia já adiantou aí para vocês, né? Vamos lá. Cavalheiro, né, com LH, é homem educado, muito gentil, tá? Homem de boas ações. Já cavaleiro, né, só com L, é quem anda a cavalo. Já dá para você notar, né? Você não vai errar isso, tenho certeza, alunos do 4º ano. Quando vocês escreverem cavaleiro, vocês vão lembrar do animal cavalo. Então, vocês logo vão, né, juntar uma coisa com a outra, que vocês vão saber que cavaleiro é o homem que anda a cavalo. E cavalheiro com LH é o homem gentil. Tá ok? Vamos passar para o número 4. Sobre as palavras cavaleiro e cavalheiro, assinale a afirmativa verdadeira. Primeiro quadrinho. As duas palavras são escritas da mesma forma? Não. Segundo quadrinho, que é a resposta correta. As duas palavras têm escrita e pronúncia semelhante? Gente, semelhante, parecido, né? Sim, mas não são iguais? Isso aí, essa é a resposta correta. Elas duas têm a mesma pronúncia, né? A gente fala parecido, mas não são iguais. O terceiro quadrinho. As duas palavras são acentuadas? Não, nenhuma das duas são acentuadas. Último quadrinho. As duas palavras são oxítonas? Também não, não são, tá bom? Na verdade, elas são paroxítonas. A sílaba tônica é a penúltima. Cavaleiro e cavalheiro, tá? É o lê e o lhei. Bom, vamos ler esse quadrinho aí laranja aí embaixo. Eu até marquei, vocês podem marcar no de vocês, porque é mais um item pra gente aprender na aula de hoje. As palavras parônimas se parecem, mas são escritas e faladas de maneiras diferentes. Os significados também são diferentes. Então, gente, elas parecem na escrita, né? São muito parecidas, mas a gente fala de maneira diferente. Então, essas são as parônimas. Vamos lá. Exemplo: soar com O é emitir som. E suar com U é transpirar, né? Quando a gente está suando, né? Muito, então é com U. Viu quando a gente fala, elas não se parecem, mas elas têm escritas diferentes. Uma é com O e a outra é com U. Outro exemplo.
Peão com E é de boiadeiro, é aquele homem, né, que monta no boi, cuida do boi, ele é peão. Agora, o peão com I é esse que os meninos conhecem, que brincam bastante, né, as meninas também. É o brinquedo, tá bom? Viu uma letrinha, ó, mas a gente tem que falar de forma diferente para as pessoas entenderem do que a gente está falando, tá ok? Vamos lá. Próximo, descrição é o ato de descrever, você descrever como foi o seu dia, descrever, contar alguma coisa, item por item, tá? E descrição é a qualidade de quem é discreto, tá ok? Quem não gosta de falar muito, é bem calmo, tranquilo, discreto na dele, não é? Vamos lá. Mais um item pra gente conhecer. Hoje foi, então, homônimos e parônimos. Vamos fazer só esse exercíciozinho aqui, por isso que eu quis fazer junto, que eu sei que é um pouquinho complicado, tá? Não quis que vocês fizessem sozinhos, eu quis fazer junto com vocês. Vamos lá. Indique se as palavras em destaque nas frases são parônimas ou homônimas. Para a gente fazer esse exercício, vamos ler os quadrinhos aí de novo para lembrar? Lá na página 22, né? Vou voltar aqui um pouquinho. Na página 22 tem lá, homônimas, são aquelas que têm a mesma grafia, né? E significados diferentes, tá aí embaixo. E o 2 é a que tem grafia, aí embaixo também, tá, gente? Número 2 lá embaixo, tá marcado, eu selecionei. Tem grafias um pouco diferentes, mas a mesma pronúncia. Essas são as palavras que nós vamos classificar como homônimas. Aqui, voltando para a nossa página 23, nesse quadrinho aí que também está marcado de laranja, as palavras parônimas que acabamos de ler se parecem, mas são escritas e faladas de maneiras diferentes. Vamos lá, os significados também são diferentes. Letra A. Eu sinto muito pelo que aconteceu. Olha o sinto aí. Eu sinto muito pelo que aconteceu. Né? A outra frase, você deve colocar o cinto de segurança. Essa palavra cinto, elas têm a mesma pronúncia, mas são escritas de maneiras diferentes, são significados diferentes, não tem? Então, a gente vai classificá-las como palavras homônimas, tá ok? Cinto uma é com S e a outra cinto é com C. Por isso elas são homônimas. E na letra B? A inflação alterou o preço dos alimentos. O motorista cometeu uma infração. Olhem aí, só na primeira é com L, inflação, e na segunda é infração com R. Trocou uma letrinha, então elas se parecem, mas são escritas e faladas de maneiras diferentes. A gente vai classificá-las como parônimas, tá ok? Então, nós hoje estudamos palavras homônimas e parônimas na página 22 e 23. Não paramos, nossa aula não acabou não, tá? Nós vamos continuar. Eu só quero dar um recadinho para a gente fechar esse capítulo 1 agora. Olhem aí, eu botei esse cartaz para vocês verem. Para a gente fechar o capítulo 1, falta fazer da página 24 até 29. Eu vou deixar essas aí para vocês fazerem no feriado de terça-feira agora, que a gente não vai ter aula, mas eu vou dar esse trabalho para vocês fazerem, tá ok? Porque são exercícios de interpretação de texto, tá ok? São exercícios simples que vocês conseguem fazer. Então, na quarta, quando a gente voltar a ter aula novamente, eu vou corrigir com vocês. Por isso que eu botei esse bilhete aí, ó. 20/4, hoje, né? É o exercício para casa. Vai ser 24 até 29. Essas páginas ficarão de tarefa de casa e serão corrigidas na próxima quarta-feira, dia 22/4. Assim que a gente voltar na próxima aula, a primeira coisa que eu vou fazer é corrigir esses com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos pular agora aí, ó, para o capítulo 2, onde está estampado de história, é a página 30, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês abrirem aí nessa página.